Um bom dia aos irmãos, um bom dia às irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Durante essa semana nós estudamos a lição Filho da Promessa. Então domingo foi o seu escudo, segunda-feira a promessa do Messias, primeira promessa, terça-feira a segunda promessa, quarta-feira o grande e poderosa nação, e quinta-feira engrandecerei o seu nome, e sexta-feira a gente faz realmente um estudo adicional, né, que significa um resumo de toda lição, onde a gente vê que Deus fez promessas maravilhosas, né? Deus fez com Abraão, Deus falou para Isaac, Deus falou para Jacó, mas interessante que o cumprimento de tudo mesmo, né? Passou um pouco de tempo também. A gente vê que no tempo do rei Davi, né? Quando Davi foi fazer aquelas guerras, né? Contra aquele pessoal de Moabe, Amalequitas e muitos outros ali, o Ciro, né? Então Davi ele fez grandes investidas, né? Ali também foi quando Davi venceu várias nações, né? E houve um grande cumprimento também no tempo de Davi dessas promessas, né? Onde aquelas nações pagaram imposto, e Davi trouxe muitas coisas daquela nação, né? E a gente vamos rever algumas coisas, né? Que aconteceu durante, né? Aqueles tempos, né? Fala assim que em Gênesis 11, verso 31, indica que o destino original de Abraão tinha sido a Canaã. Obviamente, Deus deve ter especificado Canaã como a terra em cuja direção ele devia se dirigir nessa ocasião. Canaã não é mencionada, mas fica claro que Abraão sabia que Canaã era o lugar para onde Deus queria que ele fosse. O patriarca partiu com a terra de Canaã em mente. A declaração de Hebreus 11, verso 8, de que Abraão partiu sem saber aonde ia, aparentemente se refere ao fato de que ali em diante ele não teria mais um lugar certo de habitação, mas deveria ser um peregrino estrangeiro. A partir então, Deus o guiaria a cada dia, e ele nunca saberia como a antecedência e o que o futuro lhe iria trazer. Anunciada uma compensação a Abraão por deixar para trás a família, a terra natal. Sem dúvida, Abraão deve ter ficado a cogitar como a promessa seria cumprida, já que não tinha filho e não era mais jovem. Deus não estaria dizendo que os servos de Abraão e os pastores e supervisores de seus rebanhos constituiriam a nação prometida. Como Abraão entendeu, a palavra grande explicaria força numérica, influência ou grandeza espiritual. Somente os olhos da fé fixos nas promessas de Deus podia penetrar o futuro e contemplar coisas que os olhos naturais não podiam ver. E Deus falou que eu te abençoarei. Então, estas promessas incluíam tantas bênçãos temporais como espirituais, particularmente a última. Paulo claramente inclui a justificação pela fé, entre a bênção que repousava sobre Abraão. Eu te engrandecerei o nome. A verdadeira grandeza resultaria da obediência, aonde Deus e da cooperação com o próprio divino, os construtores de Babel
pensava que engrandeceria seu nome ao desafiar Deus. Contudo, o nome nenhum deles sobreviveu. Abraão, por outro lado, deveria simplesmente seguir por onde Deus guiasse para obter fama. O nome de Abraão é comum como nome próprio até hoje. Incontáveis milhões de judeus, muçulmanos, cristãos já clamaram por passado, ainda considera hoje como seu ancestral espiritual. Essa certeza era a mais elevada promessa do favor divino. Abraão, Deus consideraria como dirigido a ele os insultos e malefício feito ao seu eleitor. Prometeu trabalhar ao lado dele e tratar os amigos e inimigos dele como seu próprio. Abraão foi amigo de Deus. Tiago 2, o verso 23. Toda a família da terra. A palavra Eb, aqui traduzida por terra, significa especialmente o solo. Inclui-se nela todas as nações de todas as épocas, e o solo que foi amaldiçoado após a queda, o mesmo solo do qual o homem havia originalmente sido criado. Essa maldição correra por causa da infidelidade de um homem. Agora toda a família do solo deveria receber bênção através da obediência de uma pessoa achada fiel, como descendência espiritual do patriarca. O cristão hoje partilha da mesma bênção comunicada, a Abraão. Isso está no livro de Gálatas 3, o verso 8 e o verso 29. As bênçãos garantidas a ele, finalmente, uniria a família dividida sobre a terra, transformaria a terra, a maldição pronunciada sobre o solo por causa do pecado, numa bênção para todos os outros, promessa feita ao patriarca Israel. Esclarecia, ampliava a promessa de salvação oferecida a toda raça humana na primeira promessa feita a Abraão. Interessante que Deus derramaria a bênção e derramou a bênção sobre toda a humanidade da face da terra, sobre aquele homem, ele ter sido fiel a Deus, ele ter escolhido andar com Deus, e através dele, Deus abençoou todo ser humano da face da terra. Só não recebe essa bênção quem rejeitar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas quem aceitar, ele recebe a bênção que Deus derramou sobre Abraão. Falou: de ti será abençoado toda a família da terra. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te agradecemos, Deus Santo, por este momento, porque sabemos que és Deus e és poderoso, e a tua igreja, a igreja que proclama o teu verdadeiro evangelho, que guarda os teus mandamentos e anda conforme a doutrina, conforme o que está escrito na Bíblia. O Senhor deixou bem claro que essa igreja, essa nação, ela recebe aquela bênção de Abraão. E hoje nós somos os povos o israelita espiritual. Te agradecemos, Deus, que através da morte de Cristo na cruz, Ele comprou todos sobre a face da terra. Todos. E aquele que aceitar o Evangelho, ele é considerado descendente de Abraão. Glorificado, Deus Santo, e louvado seja o teu santo nome. Te pedimos a tua bênção dos altos céus sobre a nossa igreja e sobre todos que
proclama o teu evangelho, derrama a tua santa bênção do céu, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.